Mas mesmo diante de tanta dor, tanta coisa que aconteceram, parece que ninguém aprendeu nada, parece que ninguém se tocou de nada da nossa função. E Emmanuel vem chamando a atenção da gente nessa passagem de hoje. Vida e posse é o tema a ser discutido. Não é a vida mais que o alimento? Isso quem escreveu foi Mateus, lá no capítulo 6, versículo 25, dito por Jesus. E Emmanuel começa falando aqui o seguinte: aconselha-te com a prudência para que teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a ramagem carnal, amontoando posses exteriores à gana de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimentas sem qualquer utilidade, retêm grandes arcas de pão que os vermes devoram, disputam remunerações e vantagens de que não necessitam, e imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides, assim, a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenhas recursos externos de que não careças. Não desprezes lição alguma. Começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza pela primeira vez e agradece a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Ama pela glória de amar. Serve sem prender-te. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou em nome de Deus, e que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. E a gente vê aqui, diante dessa beleza de texto, o que a gente realmente tem feito para melhorar essas riquezas espirituais, porque a humanidade em si aparentemente está focada nos bens materiais apenas. Então, nesse texto de Mateus, de onde Emmanuel retira essa frase em destaque, não é a vida mais que o alimento, o evangelista recorda exatamente aquela pregação de Jesus na Palestina, quando ele estava refletindo com os cristãos da época sobre que valor atribuir aos bens terrenos. E diante de tudo isso a gente encontra muitas ponderações conhecidas, muitos ensinamentos, né? E a gente pode destacar alguns que chamam bastante atenção, que fazem parte dessa situação. Começando pelo seguinte: os tesouros da terra a ferrugem e a traça consomem, os ladrões desenterram e roubam. Teu olho é a luz do teu corpo. Se teu olho for simples, todo o teu corpo será luminoso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai servir a Deus ou vai servir a Mamon. Não andeis inquietos com o que haveis de comer para manter a vida. Olhai as aves do céu. Considerai como crescem os lírios do campo. Entesourai os tesouros do céu. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Não andeis inquietos pelo dia de amanhã.
e diante de tantas frases que chamam a atenção da gente, a gente vê o quanto a gente não colocou na nossa vida tudo isso que Jesus vem chamando a atenção, que todas essas frases foram ditas por Jesus, nos chamando para que nós despertemos para o amanhã real, para a vida espiritual, para a vida eterna, né? E parece que não chegou até a gente. Então, todos esses encadeamentos, toda a profundeza dessas frases todas, Emmanuel sintetiza nessa pequena frase: não é a vida mais que o alimento? E ele está exatamente chamando a atenção da gente, né? Com que objetivo? Com o objetivo de levar a gente a perceber que todos nós temos sim que buscar a vida material, que buscar os nossos bens, os nossos haveres, porque nós precisamos disso para a nossa sobrevivência, né? Temos que planejar nosso futuro, mas não podemos nos apegar, nos ficar ligados somente à posse dos bens materiais, porque aí sim a gente vai perder o nosso foco, não vai conseguir entender o nosso objetivo como cristãos, a nossa função aqui, a nossa razão de estar encarnados aqui. Nós já estudamos bastante sobre reencarnação, falamos bastante nas sucessivas vezes que precisamos nascer. Para quê? Para que a gente possa progredir, para que a gente possa crescer moralmente. Quando se fala crescer moralmente, é simplesmente aprender a amar o próximo, aprender a amar a nós mesmos, aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. A gente confunde muito esse negócio de crescer moralmente, de dar a impressão de ser uma coisa assim que está muito fora do nosso alcance. E é tão simples, é simplesmente o respeito, é simplesmente a compreensão, né? E a gente coloca isso às vezes num patamar que parece que não é uma coisa para nós, mas é somente isso. É respeitar a opinião do próximo, a ideia do próximo. Mesmo que eu considere que o meu irmão não está correto, mas eu tenho a obrigação de respeitar a ideia dele, né? Então são todas essas coisas que fazem a gente crescer moralmente e faz a gente nos aproximar mais de Deus, né? Então esse é o grande objetivo. Esses haveres, esses bens, eles fazem o quê? Eles fecham a cada um de nós num círculo, colocando um círculo bem fechado, onde a gente está sempre em busca de ter mais, está sempre em busca de aumentar nossa fortuna, aumentar nossa riqueza, e se torna uma coisa incansável, montando muitas artimanhas, muitas tretas para fazer com que a gente fique cada dia mais rico. Só que nada disso preenche a pessoa que está nessa situação. E nunca é o bastante. Essas pessoas nunca estão satisfeitas, estão sempre querendo mais. Isso a gente vê em qualquer empresa grande. Os patrões, quando a empresa está 100% estourando, é qualquer lugar, desde a pequena até a maior. Quando a empresa está bombando, como já se diz, é uma alegria só. Mas se um dia cai o movimento, se um dia diminui o fluxo do movimento, aí já começam os fraquejamentos, já começam as ansiedades, já começam os desesperos, a correria, já começa a pressão sobre o funcionário. Então tudo isso a gente vê no dia a dia da nossa vida. E o que é tudo isso? Essas pessoas nunca estão satisfeitas com nada. E por quê? Pura e simplesmente imaturidade psicológica. É o desconhecimento da vida espiritual. Quem vive dessa forma não tem conhecimento da vida espiritual. Não tem esse contato com o ser maior. Então, e as resistências, as barreiras que existem no dia a dia dificultam cada vez mais essa compreensão, porque a pessoa vai se afastando, se apegando aos bens materiais cada vez mais, e esquecendo que existe uma vida espiritual por trás de tudo isso.
esquecendo qual a sua função, o seu objetivo aqui nesse planeta, como encarnados, como cristãos, como seres humanos, né? E dispensa um tempo enorme na corrida em busca desses bens, muito pouco tempo dedica ao enriquecimento moral e espiritual. Então, tempo para correr atrás de ganhar mais, de ficar mais rico, de ficar mais poderoso, é tudo para isso. Tempo para dedicar a uma oração, para dedicar a um momento de meditação, já não vai ter, vai faltar esse tempo. Então, transforma a vida física em um verdadeiro tormento e vai se desgastando por completo. Então, se buscassem os tesouros da alma na manutenção do equilíbrio, na dinamização dos valores maiores, com muito menos esforço, faria crescer seus bens e ajudaria ao próximo, ajudaria a humanidade, ajudaria a todos que estão em sua volta. Então, pessoal, é isso que a gente vê na realidade. É isso que Emmanuel vem chamando a atenção da gente. O tempo que a gente dedica somente aos bens materiais, ao apego excessivo, porque nós precisamos ter, todos nós merecemos ter um carro, ter uma casa, todos nós merecemos ter uma moto, mas não é porque eu mereça que eu vou ficar desesperado se eu não tiver. É uma luta do dia a dia, uma busca que cada um deve fazer e ter o que é essencial. Para que o excesso exagerado? O que vai fazer? Se é nosso tempo de vida aqui é bem pequeno, pessoas com 70, 80 anos na luta desesperada nas empresas, a busca desesperada da riqueza, vai aproveitar como esse dinheiro se já está quase morrendo? O que ela vai levar quando desencarnar? Vai levar o caixão cheio de notinha lá, de dólar, de tudo mais, porque pelo montante que acumulam, parece que é isso que vão fazer, estão acumulando dinheiro para levar quando morrer. Então, o que a gente vai fazer? E resumindo essa história aqui, para a gente não ficar muito longo, eu vou contar uma historinha aqui que é exatamente o que todos nós somos de uma certa forma, tá? Isso completa a nossa compreensão da vida, de como a gente fala nós na maioria da humanidade, e é assim que a maioria da humanidade vive. Então ela começa da seguinte forma: naquela manhã sentiu vontade de dormir um pouco mais. Estava cansado, tinha deitado muito tarde e não havia dormido bem. Mas logo abandonou a ideia de ficar um pouco mais na cama e levantou-se pensando nas muitas coisas que precisava fazer na empresa. Lavou o rosto e fez a barba correndo, tudo de forma automática. Não prestou atenção no rosto cansado e nem nas olheiras escuras, resultado das noites mal dormidas. Engoliu o café e saiu resmungando baixinho um bom dia, sem muita convicção. Desprezou os lábios da esposa que se ofereciam para um beijo de despedida. Não entendia porque ela se queixava tanto da ausência dele e vivia pedindo mais tempo para ficarem juntos. Afinal, ele estava conseguindo manter o elevado padrão da vida da família, não estava? E isso não era suficiente? Entrou no carro e saiu. Pegou o telefone, ligou para sua filha. Sorriu quando soube que o netinho havia dado os primeiros passos. Ficou sério quando a filha lembrou de que há tempos ele não aparecia para ver o neto e o convidou para almoçar. Ele relutou bastante. Sabia que iria gostar muito de estar com o neto, mas não podia, naquele dia, sair da empresa. Quem sabe no próximo final de semana? Chegou à empresa e mal cumprimentou as pessoas. A agenda estava lotada e era muito importante começar logo a atender seus compromissos, pois tinha plena convicção de que pessoas de valor não desperdiçam seu tempo com conversa fiada.
na hora do almoço, pediu à secretária para trazer um sanduíche e um refrigerante diet. O colesterol estava alto, precisava fazer um check-up, mas isso ficaria para o mês seguinte. Começou a comer enquanto lia alguns papéis que usaria na reunião da tarde. Nem observou que tipo de lanche estava mastigando. Enquanto relacionava os telefonemas que deveria dar, sentiu um pouco de tontura, a vista embaçou e ele lembrou-se do médico advertindo-o alguns dias antes, quando tivera os mesmos sintomas, de que estava na hora de fazer um check-up. Mas ele logo concluiu que era um mal-estar passageiro, que seria resolvido com um café forte e sem açúcar. Terminado o almoço, escovou os dentes e voltou ao trabalho. A vida continua, pensou. Saiu para uma reunião já meio atrasado. Nem esperou o elevador. Desceu as escadas, pulando os degraus de 2 em 2. Entrou no carro, deu a partida e quando ia engatar a marcha, sentiu de novo o mal-estar e agora uma forte dor no peito. O ar começou a faltar, a dor foi aumentando, o carro desapareceu, os outros carros também desapareceram, os pilares, as paredes, a porta, a claridade da rua, as luzes do teto, tudo foi sumindo de seus olhos, ao mesmo tempo que surgiam cenas de um filme que ele conhecia bem. A esposa, o netinho, a filha, uma após outra, todas as pessoas de que mais gostava. Por que mesmo não tinha ido almoçar com a filha e o neto? O que a esposa tinha dito à porta de casa quando estava saindo hoje de manhã? A dor no peito persistia, mas agora outra dor começava a perturbá-lo, a do arrependimento. Ele não conseguia distinguir qual era a mais forte, a dor da coronária entupida ou a de da sua alma rasgando. Escutou o barulho de alguma coisa quebrando dentro de seu coração e de seus olhos escorreram lágrimas silenciosas. Queria viver, queria ter mais uma chance, queria voltar para casa e beijar a esposa, abraçar a filha, brincar com o neto. Queria, mas não havia mais tempo. Aquele era seu último dia de vida, mas ele ainda não sabia disso também. Olha pessoal, essa história parece que veio de encontro a tudo que a gente vem discutindo na nossa vida, de tudo que a gente vê, a maneira como as pessoas vivem, a maneira como as pessoas levam a vida no dia a dia, sem se dar conta que é necessário sim o trabalho, é necessário a busca pelo pão de cada dia, mas tudo tem que existir um controle, uma harmonia. É necessário dedicar um tempo ao lazer, é necessário dedicar um tempo à família, é necessário dedicar um tempo a si mesmo. E a gente, no dia a dia, no correr do dia a dia nosso, acabamos não nos dando conta disso e não fazendo nada disso. E quando menos a gente espera, já está chegando o nosso último dia aqui e a gente nem está sabendo ainda. E olha como é a nossa vida. No dia a dia nosso, as pessoas que a gente tem contato, é comum trabalharem desesperadamente para poder assegurar o futuro na velhice. Que futuro que eu vou assegurar na velhice? Eu não vou viver hoje porque eu tenho que ganhar bastante dinheiro para quando eu estiver velho eu ter uma economia. E quando eu estiver velho, essa economia não vai ter nenhuma utilidade para mim, que só vai servir para gastar quando eu conseguir guardar alguma coisa com os remédios que vou ser obrigado a tomar porque usei mal o meu corpo quando era jovem, no desespero, na ganância de ter esse dinheiro, de guardar esses bens. Então, nós não nos damos conta disso, na verdade. E Joana de Ângeles, ela reflete que o apego excessivo aos bens materiais é uma jaula que aprisiona o possuidor distraído e que passa a pertencer ao que supõe possuir.
né? Causa aflição, pelo medo de perder o que acumula, pela ânsia de aumentar o volume dos recursos, pela circunstância de ter que deixar tudo isso diante da morte. E pessoal, é assim que nós temos que despertar para essa verdade, ver com mais clareza o que nós estamos fazendo para nos livrarmos dessas coisas, porque não é porque eu sou, digamos, uma classe média, baixa, pobre, digamos assim, que eu não vou me preocupar com a vida espiritual, eu tenho que me preocupar com ela também. Eu tenho que me preocupar com os nossos bens, com os nossos haveres, mas eu preciso ter um cuidado todo especial com o meu lado moral, com o meu lado evolutivo, meu lado espiritual, porque eu estou aqui com tudo que eu tenho é emprestado por Deus para que eu possa evoluir. E eu tenho que saber fazer um bom uso disso tudo. Essa questão, realmente, que a gente tem que dar muito valor a essa nossa questão espiritual, né? Essa nossa questão voltada para o alto. E não é deixar de lado as questões materiais, mas sim não dar mais importância às questões materiais do que às questões espirituais. Esses exemplos aí que foram citados, isso e essa historinha que o senhor contou agora aí, duas partes. A primeira, falando do nosso texto de estudo, é que a gente vê hoje, com o passar do tempo, as pessoas cada vez mais egoístas. Eu acho que esse termo egoísmo ele já é falado há muito tempo aqui nesse nosso estudo, né? Porque o ser humano, infelizmente, ele é muito egoísta, ele pensa muito em si. Um grande exemplo disso, o que a gente vivencia hoje, são essas questões das redes sociais. A rede social, que na verdade veio com o intuito de fazer com que as pessoas se aproximassem de pessoas que já estavam um certo tempo afastadas, ou então uma oportunidade de emprego. É uma ferramenta, na verdade, que seria bem útil, mas já foi transformada em algo para poder fazer provocações, já foi transformada em disputa. A gente vê hoje nas redes sociais, ao invés de as pessoas comunicarem algumas coisas positivas, não, a gente vê hoje as pessoas querendo mostrar o que elas podem fazer mais do que as outras. Isso é uma questão de egoísmo, é aquela velha questão que a gente estava vendo aqui no começo, que não é a vida mais que o alimento. Realmente, a nossa vida é mais do que o alimento. A minha vida ela é muito superior ao que eu posso querer demonstrar para os outros, de querer mostrar que eu posso viajar para um lugar legal, e eu posso tomar uma bebida legal, sabe, esse tipo de coisa são coisas que me levam a refletir sobre esse aspecto. São coisas que me incomodam, né? Me incomodam a mim. E com relação a essa questão dessa sua história, eu me lembro que quando eu era católico, eu não tenho ainda, né? Muitos amigos católicos também e outros evangélicos. Tinha aquela questão de quando a gente pode pecar à vontade e quando tiver no final da nossa vida, quando a gente vê no último suspiro, a gente pede perdão para Deus e Deus perdoa a gente. E aí, uma certa vez eu falei assim, cara, tudo bem, mas você sabe quando é que vai ser teu último dia? Você sabe se você vai ter tempo de perceber teu último momento? Então, se você não sabe, é bom você começar a abrir teus olhos e se cuidar e começar a botar um freio nas coisas que você faz, cara. Um freio nas coisas da tua vida, porque o teu amanhã, ele pode ser o último. O teu daqui a pouco pode ser o último. Hoje, eu trabalho, eu saio de casa, eu pego meu carro e eu peço sempre a Deus proteção para mim sair de casa e peço que Ele me guarde para eu poder voltar, porque eu não sei. Eu posso estar indo trabalhar agora, eu dou um beijo na minha esposa, dou um beijo na minha filha,
fico pensando no retorno breve, eu posso não retornar, e aí? São coisas complicadas, né? E assim, se a gente não tentar se concentrar nas nossas coisas, nas nossas questões, fazer as coisas da forma correta, ficar em paz com a gente mesmo e fazer com que o clima à nossa volta fique harmônico, fica complicado a gente pensar no dia de amanhã, lá no alto ou lá embaixo, não se sabe como é que vai ser isso. A gente não tem como mensurar. Então, a verdade a gente tem que andar sempre dentro dos princípios de Deus, o que foi passado para a gente. Não é querer ser candinha, não é querer ser hoje, você está sendo demagogo, e não é bem isso. Todo mundo comete erros, o ser humano erra, mas assim que você erra e você percebe que errou, tenta reparar logo. Tenta reparar logo, porque a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, a gente não sabe como é que vai ser o minuto seguinte. Então era isso que eu ia falar. Já esse título, né, Vida e Posse, ele já traz assim para a gente uma coisa assim para a gente pensar. E o ser humano ele tem assim uma inquietação muito marcante, né? E essa inquietação ela é tanto no sentido do próprio desconhecimento da sua espiritualidade, quanto essa inquietação das coisas voltadas para o mundo material, né? Então, são duas coisas importantes que às vezes a gente esquece. Por isso até que está aqui, vida e posse, né? Quando o título fala vida, ele é mais no sentido das inquietações das questões espirituais. E posse são as inquietações nossas do mundo material. E uma coisa precisa muito da outra, sim, né? Como já foi dito pelo Fábio, dito pelo Laércio. A grande questão é que a gente ainda não conseguiu ter um equilíbrio em relação a uma coisa e outra, né? Por vezes você se dedica exclusivamente às questões espirituais e não necessariamente você se eleva espiritualmente, né? Você só fica muito focado no templo, na igreja, onde quer que esteja, e esquece da sua família, dos seus amigos, da sua vida profissional, das coisas que você precisa dar conta, porque o equilíbrio é a chave de tudo, né? E o que a gente mais vê é as pessoas se dedicando exclusivamente às questões materiais da vida, esquecendo de todo o resto, esquece família, esquece o lado espiritual para poder tentar gozar o máximo possível, né, de benefício e tudo mais. Eu penso que o mais difícil é você realmente buscar esse equilíbrio, né? Até onde nós devemos dar o devido valor das coisas, né? Ter aquela sintonia perfeita do que é preciso para se elevar espiritualmente, independente, né, da religião que você professe, e do quanto de ambição que é importante se ter para você viver em sociedade. Porque, da mesma forma que existe aquela ânsia por conquistar coisas materiais, existe também uma parcela muito grande da sociedade que está vendo a banda passar e não se move, né? E isso também é um impacto muito grande, né, na nossa vida. Tem umas coisas assim desse texto que me tocou assim profundamente, porque o Emmanuel ele tem uma inteligência, assim, uma sagacidade incrível, né? Ele começa descrevendo os problemas, aí depois, de um determinado ponto, ele começa a dar os aconselhamentos, né? Então, quando o senhor falou dessa historinha, e é uma história que a gente, assim, escutando, parece uma coisa que está muito longe de nós, né? Mas não, é uma coisa que pode acontecer comigo, com ele, com o senhor, com qualquer um de nós, porque a gente vive muito no automatismo das coisas. Por nós precisarmos ter uma rotina, e ter uma rotina não é uma coisa ruim, né? Ter uma rotina é importante, porque no mundo em que a gente vive, a gente realmente precisa realizar muitas tarefas, e cada vez mais. É óbvio que a gente exagera, sim, mas o mundo ele necessita de que a gente se disponibilize para fazer as coisas. Então é preciso uma organização, é preciso uma rotina para a gente poder dar conta do que é preciso dar conta, né? Só que a rotina não significa que você vai automatizar tudo a ponto de
passar o seu dia pensando no que você vai fazer depois, sem sequer se tocar no que você está fazendo no momento presente, né? É tipo aquela coisa, você acordou, já está pensando no que você vai fazer quando chegar no trabalho, mas sem se dar conta de que seria importante fazer uma prece, agradecendo a Deus por você ter conseguido abrir os seus olhos e levantar da sua cama, de você ter condições de tomar um café da manhã, ter alimento para poder se alimentar antes de sair, você ter um trabalho para você poder seguir, para você dar dignidade à tua família, ou um local de estudo para você se aprimorar, não é? Ou você ter acesso sei lá, a questões de saúde, a um hospital para você poder se cuidar. Então a gente vai vai planejando as coisas sem aproveitar o momento presente, né? Então a gente tem família, a gente não dá atenção para os nossos, né? Que deveria dar. Nós temos amigos, não damos atenção para os amigos. A gente está sempre ansiando coisas a mais. Se você vê uma família feliz, você anseia a felicidade daquela família do vizinho. Mas você não olha para a sua e vê o quanto você erra, quanto eu erro, para proporcionar felicidade para a minha família. Mas eu estou lá, vendo a família feliz do meu vizinho e desejando aquela felicidade que eu não mereço. Porque eu não faço por onde. Ao contrário do meu vizinho que pode fazer. Né? Eu estou no meu ambiente de trabalho, ou mesmo aquela posição, mas eu não me esforcei o suficiente, eu não estudei o suficiente, eu não fui profissional o suficiente para merecer aquela posição, aquele cargo, mas eu estou ali invejando a posição do outro, desejando que aconteça algo para que eu tome aquela função, sem que eu faça por onde merecer de verdade aquela função. Né? E assim a gente vai indo, né? A gente vai desejando as coisas dos outros, a vida dos outros, sem perceber que a nossa própria tem um valor e que se não é aquilo que a gente gostaria que fosse, é por nossa responsabilidade, ninguém tem culpa. Né? E lembrando também que às vezes a gente deseja as coisas dos outros, mas sem levar em conta o esforço que os outros fizeram para ter determinadas coisas. Na maioria ainda tem isso. Ainda tem isso. Na maioria das vezes é isso, né? A gente não percebe o esforço do outro, a gente percebe a conquista. Mas o que aquela pessoa precisou fazer para chegar naquele ponto, a gente não percebe. Nem na questão material, nem na questão familiar, porque você vê, quando você admira uma família que é unida, uma família em que as pessoas são parceiras, convivem bem, você olha, mas você não reconhece que aquelas pessoas também podem ter problemas entre si. Às vezes o dia a dia não é aquela maravilha, aquela propaganda de margarina. Não é aquilo, mas cada um faz a sua parte para poder conviver harmoniosamente dentro do seu limite. Então, às vezes, a gente até vê aquela harmonia, mas o dia a dia só aquelas pessoas sabem e os problemas aparecem. Só que aquelas pessoas têm uma certa competência para resolver ali e continuar vivendo juntas. E às vezes isso falta na gente e nós não percebemos, justamente porque não conseguimos, né? Então, eu acho que o ponto principal é a gente tentar estabelecer esse equilíbrio, né? Entre aquilo que a gente precisa fazer e parar um pouco de se preocupar e se ocupar, né, das coisas dos outros. Alguém mencionou a questão de rede social, não sei se foi o Fábio Solaes. É incrível como essa coisa, né, de rede social ocupa um espaço na vida das pessoas tão grande. É incrível como as pessoas perdem horas e horas e horas a fio ali naquele ambiente, tentando vasculhar o que está se passando na vida dos outros, tentando colocar para os outros uma vida que não pertence, não é verdadeira dela, as melhores fotos, as melhores poses, para poder ser admirado, para poder ser, né, até invejado, e a pessoa não se dá conta que aquilo é uma fantasia. E essa fantasia só vai te trazer prejuízo. Porque, em verdade, quem fica muito ligado a essa questão de rede social tem um vazio tão grande procurando uma coisa, uma felicidade na tela de um computador, na tela de um telefone, que ela não está disposta a produzir nem para ela, nem para quem convive com ela. Então é mais fácil, dá menos trabalho você procurar felicidade sentadinha ali na tela de um computador, do que você poder ser uma pessoa mais atenciosa com a tua mãe, com o teu pai, com o teu filho.
você ser um profissional mais responsável, que cumpre os seus horários, que cumpre os seus deveres, do que você ficar ali. Então, esse é o ponto, né, que a gente precisa parar para pensar e não colocar como se fosse uma coisa do outro. Somos nós, né? A gente tem essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo, lendo esse texto aqui maravilhoso do Emmanuel, tirando dúvidas, falando cada um a sua experiência, mas a gente precisa sempre colocar isso dentro da nossa realidade, dentro do que é a nossa vida. Uns mais, outros menos, mas a gente sempre precisa parar para ver essas lições e tentar ver o que nos serve, né? O que aquilo está dizendo para mim. Não adianta só a gente achar que é para o outro. Não, é para nós, né? Tanto é que nós que estamos aqui, né? Às vezes a gente lê uma coisa dessa, pensa de cara, fulano tinha que estar vendo isso aqui. Mas se fosse para ser assim, essa mensagem ia cair para o fulano ler, não para nós, né? Se somos nós a ler essa mensagem, a estar aqui estudando nesse momento, provavelmente a gente precisa se aprimorar em algumas dessas coisas que estão aqui, né? Então, é isso, a gente tem que ter esse olhar para poder caminhar sem muita ansiedade, querendo fazer mais do que o que a gente conseguiria, porque realmente nós, infelizmente, ainda não temos essa capacidade, né, de dar grandes passos. Mas naquilo que é possível, nas coisas do dia a dia, a gente tenta se esforçar um pouquinho mais. Quando a gente começa a se forçar a fazer, a gente percebe que não é tão difícil assim, como o seu Lécio falou, né? É só uma questão de ponto de partida e de persistência, né? Emmanuel, né, falou para Chico que ele tinha que ter disciplina, disciplina e disciplina, né? A gente tem um pouco de disciplina, né, com os nossos horários, né, de levantar, de dormir, né, não exagerar, porque aí você às vezes troca, fica até de madrugada no celular, né, e vai dormir de manhã, né, de madrugada. Então, você já perdeu amanhã, né, porque vai levantar mais tarde, o dia já fica menor, né? E, e como, por exemplo, a gente não vive sozinha, né? Vive dependendo uns dos outros. Então, todos são importantes na nossa vida, né? A gente não pode só se apegar a um ou a outro, né? É claro que aquele que tem mais sintonia com a gente é o que né? Se a gente se aproxima mais, é uma coisa natural, né? Mas nós somos todos filhos de um mesmo pai, né? Então somos todos irmãos e temos que trabalhar para esse crescimento, né? Porque o olhar é só para, eu tenho que comprar isso, eu tenho que trocar porque já tá fora de moda, já está isso, já está aquilo. Tudo bem que movimenta também a parte comercial, mas isso já é uma parte como é, física, né? Uma parte que a gente pode passar. Você não pode comprar esse mês, você não compra, né? Mas não fica fissurado, porque tem que trocar isso, trocar aquilo, falando só isso ou naquilo, né? Ou então com manias de que tudo vai fazer mal, doença, né? Sempre tem uma coisa que às vezes a pessoa se apega demais, né? Assim, um dos itens que falou no nosso texto de Emmanuel, né, é que ele fala assim, acumulam-se ouro sem proveito. E quantos acúmulos, né, de ouro, entre aspas, que a gente fala, de valores, vamos transformar ouro para valores, digamos assim, inúteis, valores que a traça vai corroer, valores que a enchente vai vir, vai levar, que o vento. Por quê, gente? Quando ele fala assim, acumulam ouro sem proveito, é envolvendo tudo aquilo que nós nos preocupamos, nos doamos, perdemos a nossa energia, como vocês já falaram aí, perdemos noites de sono, perdemos os momentos de família, de viver em família, em confraternizar um com o outro, a busca de algo que muitas vezes não tem proveito.
São coisas que nem nos fazem falta, mas nós não entendemos que nós, como nós estamos aqui com um compromisso espiritual, como vocês acabaram de falar, qual a nossa maior preocupação aqui? É trabalhar um lado moral, porque o lado material, o lado da inteligência, ele já está desenvolvido, mas nós não temos o nosso lado moral ainda desenvolvido o tanto quanto o nosso lado intelectual, ou, aliás, intelectual está desenvolvido. Vai trazer problema, está trazendo problema, porque nós estamos uma sociedade adoecida. Infelizmente, nós temos que assumir isso, que nós estamos doentes, que nós estamos precisando de cura, nós precisamos de tratamento. Mas aí o problema maior, nós perguntamos, nós queremos se tratar? Nós estamos dispostos a pagar o preço do tratamento? Que nós sabemos, o tratamento ele não vem de graça. Vem, tratamento algum vem de graça para cada um de nós? Não vem. Dependendo da situação, nós pagamos preço muito caro, mas nós temos que escolher saúde ou doença, cura ou morrer, desencarnar com a enfermidade. Quem não quer uma cura quando está doente? Todo mundo, gente. Porque o que acontece? Nós temos que entender, o nosso trabalho aqui é desenvolver conteúdos da alma para curar as nossas feridas, para curar as nossas dores. Que adianta nós buscarmos tantos, com essa, digamos assim, essa ansiedade, como vocês acabaram de falar, que realmente é verdade. Nossa sociedade está muito ansiosa. Não é só, nós não estamos falando de uma pessoa, de religião, estamos falando da sociedade em si. Todos estão sofrendo pelas mesmas situações, ansiedade, depressões, aí nós buscamos, não sabemos o quê, o vazio aqui dentro continua, preenchemos muitas vezes com coisas materiais, mas no fundo, nós estamos vazios, porque os bens materiais, os recursos materiais não vai preencher a nossa, digamos assim, a nossas fraquezas espirituais. Porque muitas vezes nós precisamos de um momento para nós mesmos, e nós não temos esse momento para nós mesmos. Uma meditação, nós não tiramos um tempo para meditar. Uma oração, nós não nos propomos com uma oração, porque é tão simples. E às vezes, quando a gente faz uma oração, é distraído, que a oração, o pensamento não sai da terra, não sai do dia a dia das coisas materiais, não chega nem se conectar com o alto aí. Mas eu oro tanto e as coisas não melhoram. Será que nós estamos orando mesmo? Será que nós estamos batendo na porta como Jesus convidou? Porque ele nos avisou isso no Evangelho, que no mundo nós vamos ter tribulações, mas ele está conosco até o fim dos tempos, até quando nós precisarmos, até quando nós ainda fomos criança, como um pai cuida do seu filho, enquanto ele não for menor de idade. Maior de idade, ele vai caminhar com suas próprias pernas, com suas escolhas, mas o pai vai ter aquele cuidado de estar sempre se preocupando, mas não com o cuidado total. Assim somos nós. Então, o que acontece? Nós estamos doentes. Esse texto de Emmanuel vem nos trazer assim, uma sacudida tão grande por dentro da gente, chega a treme, porque, gente, é para nós. Ele está nos chamando a atenção de coisas que acontecem no dia a dia de cada um de nós. Mas o problema é quando nós fechamos os nossos ouvidos para essas informações. O problema é quando nós achamos que não é para mim, é para vocês. Porque eu já sei, porque eu já entendo, porque eu sou superior, porque, sabe? E isso é muito ruim, porque eu estou cega, eu estou surda, eu estou muda, e por mais que a dor bata na minha porta, eu não vou acordar com pouca dor. E aí, muitas vezes, precisa chegar uma expiação dolorosa para poder a minha humildade falar mais alto e o meu egoísmo acalmar um pouquinho mais. Porque o orgulho da gente é tão grande, a gente se achando até melhor do que os outros, se achando poderoso, que a gente não entende que nós somos enfermos. E o que eu estou sentindo aqui, eu passo para o outro. Ou seja, em vez de eu ver a minha chaga, a minha ferida, a minha dor, o meu sofrimento, e cuidar dele, pedir a Deus um tratamento, não. Eu escondo ele e vou plasmar o que está em mim, em vocês, em qualquer onde eu, de repente a gente olha assim, ó,
Você está com isso, você está com isso, e às vezes o problema não é dele, é nosso. Ou seja, nós transferimos aquilo que está dentro de nós para o outro. E aí, o que acontece? Mais uma vez, mais fácil que o outro, que nós apontamos o dedo, se cure do que nós mesmos. Porque nós não enxergamos doentes, necessitados. E isso é muito ruim, gente. Quando é que nós vamos despertar para a vida? Quando é que nós vamos entender essa mensagem de Emmanuel nos chamando a atenção das nossas responsabilidades espirituais? Porque o maior engano nosso é nós estarmos aqui no mundo e achar que somos do mundo. Não, já estou fazendo tudo. Não, gente, o que nós estamos fazendo em família, na sociedade, é um dever. Nós não estamos fazendo nada demais, não. Cuidar de uma família. Agora, nós temos que estender muito mais. Porque nossa família não é só esse laço consanguíneo, nossa família é muito mais. É aquele que precisar de nós, é aquele que precisar de atenção, é aquele que Deus nos coloca naquele caminho para ajudar. Essa é a nossa família, porque nós já aprendemos o amor dentro de casa. Se nós aprendemos o amor dentro de casa, nós vamos conseguir colocar ele lá fora, com aqueles que nós não conhecemos e que precisam de ajuda e que muitas vezes a gente passa despercebido da sociedade. E Deus nos envia a essa pessoa, porque sabe que pode contar com cada um de nós. Mas aí eu pergunto, se nós estivermos com essa cegueira de super-homem, super-mulher, nós vamos entender, nós vamos acolher? Não vamos, gente. Porque a gente acha que está bem, a gente não precisa de ninguém. A gente já está no topo, gente. Isso é muita cegueira, é muita doidice, é muita loucura. E aí o Divaldo fala que nós estamos doentes. E realmente, se a gente não despertar, nós vamos enlouquecer, ou se não aqui, até mesmo chegar no mundo espiritual enlouquecido e sem saber nem por onde começou. Mas o começo foi por pequenas escolhas que nós vamos fazendo, pequenas buscas não saudáveis, que vai somando, vai dar um somatório de enfermidade. E muitas vezes essa enfermidade vai nos requerer muito esforço. Por quê? Já estão falando dos bens terrenos. Vocês vejam como os bens terrenos é tentador e como assim é complicado. E porque a gente tem que entender que a riqueza, gente, não é do mal. A riqueza não é proibido pela lei de Deus, pela lei divina. Ela é justa quando é feito, como digo assim, quando nós fazemos bom uso. Às vezes, é uma reportagem que o maior homem rico do mundo, bilionário do mundo, passou até no Fantástico, é uma pessoa tão difícil de trabalhar com ele que as pessoas falam que trabalhar com ele é muito difícil. Diz que é muito martirizante trabalhar com ele, porque ele requer muito, ele suga muito das pessoas com quem trabalha com ele. Aí nós perguntamos, vale a pena nós guardarmos tanto recurso tirando do suor do outro, fazendo o outro sofrer, fazendo o outro, digamos assim, tirar a energia daquela pessoa, complicar a saúde daquela pessoa, porque nós queremos aumentar os nossos recursos. Aí nós vamos perguntar, mas só vai quem quer, ninguém é obrigado. Mas muitas vezes a gente tem dependendo da situação, mas não necessita ganhar um seu pão de cada dia. E muitas vezes ser sujeito não é porque quer, é por necessidade. E aí nós perguntamos, para que isso? Para ter status? Para ter nome de homem bilionário, o maior bilionário do mundo? Enquanto isso, eu deixei lastro de lágrima em famílias. Não vale a pena. Olha como as nossas buscas são em vão. Se a gente bem olhar, nós precisamos de tão pouco para ser feliz e para viver em paz e em harmonia, que a gente não precisa dessa loucura. A gente não precisa querer passar por cima do outro, que nós vemos aí nas empresas, como vocês mesmos falaram. Quanto irmão querendo derrubar o outro, colocar o outro para trás para pegar a vaga. Para que isso? Você vai ter eternamente, vai chegar o seu dia também ser derrotado, porque é uma lei de ação e reação. Quando nós desejamos mal ao próximo, esse mal fica ali, o momento certo ele retornará para nós, porque é uma lei, ela vai e ele vem, ele sai de nós, ele volta para nós. Para que vale a pena prejudicar alguém para ser feliz, prejudicar alguém para, digamos assim, para aparecer? Não vale a pena. Vamos pensar bem nisso, porque os nossos atos, as nossas ações, é quem nos condena. Que nós sempre falamos no nosso estudo, Deus não condena, Deus não castiga, Deus não pune ninguém. Quem faz tudo isso somos nós mesmos com nossas escolhas. E aí nós não entendemos quando as coisas acontecem com a gente se perguntando, por que comigo?
Deveria ser o contrário, por que não comigo, né? Porque eu não sou melhor do que os outros. Se eu sou, digamos assim, se eu errei tanto quanto o outro, por que comigo seria diferente? Aí vamos perguntar o que eu fiz e o que eu posso melhorar para que isso não aconteça mais. Porque se isso está acontecendo, meus atos não estão legais. E aí vamos fazer o quê? Uma leitura, como diz Santo Agostinho, todas as noites, o que eu fiz hoje, no dia de hoje. E somando isso, nós vamos ver que nós vamos ter um trabalho realizado para não errar mais, que a gente viu que errou, não é legal. Vamos acertar mais, porque a gente vê que o bem nos faz bem. Não faz bem não é quem nós fazemos bem, faz bem a nós mesmos. Porque o bem, ele vai e ele volta, como o mal, ele vai e ele volta, que é uma lei de ação e reação. Para que fazer o mal? Para que prejudicar alguém? Não vale a pena, seja materialmente falando, seja espiritualmente falando, seja moralmente falando. Tudo que nós fizermos, tudo que nós emitimos, vai e volta. E não volta para casa de ninguém, volta para o endereço certo, para o emissor. Então, nossa preocupação é para sair desse estado de que nós sabemos que o espírito ele é atraído, como também tem a repulsa, né? Assim como ele é atraído, ele também é repelido. Se nós vibramos no bem, ele vai ser atraído pelo bem. O mal, por mais que ele queira nos atrair, ele vai ser repelido, porque nós não estamos nessa mesma faixa. Mas se nós não nos preocuparmos para estar com o nosso coração, nosso pensamento no bem, vai acontecer o que nós estamos vendo acontecer aí. Nós vamos adoecer, vamos enlouquecer, e não sabemos o porquê está acontecendo. Foi escolhas e mais escolhas, digamos assim, maus e mais maus que nós vamos somando na nossa vida e achando que está certo. E que está tudo certo, que eu tenho razão, ninguém é, sabe, eu sou melhor do que todo mundo, e eu não escuto ninguém, porque minha verdade é a verdadeira, e isso, a cegueira vai tomando conta, o egoísmo, o orgulho vai nos colocando numa situação que, para retomar o caminho, muitas vezes vamos pagar um preço muito caro, até mesmo com a loucura, e muita gente não suporta, porque se vê tão injustiçado que acaba até tirando a vida. Então, gente, é momento de reflexão, é momento de parar para pensar. Por que não mudar agora? Por que não se transformar agora? Por que não fazer pequenas mudanças? Por que não renunciar, gente? Porque não é fácil a renúncia. Mas qualquer renunciazinha que a gente fizer, qualquer revisão nos nossos valores errados, e a gente modificar, isso faz diferença na nossa vida. Porque é de grão em grão que se constrói, que se forma uma montanha. Se não fossem os grãos, com certeza aqueles grãozinhos de areias não ia ter montanha. Então, se a gente não conseguir ver as nossas montanhas trabalhando com os grãos, para a gente tirar toneladas dessa montanha, da nossa vida, do nosso peso, digamos assim, de complicação, é muito mais difícil. Então, se a gente não pode com mais, a gente pode com menos. Mas se nós continuarmos, se nós pelo menos despertar para fazer esse pouquinho que está ao nosso alcance, grandes impulsos através dos nossos mentores, nossos da guarda, nós vamos ter. Mas a vontade, ela tem que ser nossa. Enquanto nós não decidimos fazer, ninguém vai decidir por nós, porque o livre-arbítrio é nosso, a escolha é nossa. Então, a gente tem que se preocupar muito com esse recado de Emmanuel. Ele veio nos trazer muito, assim, reflexão. O que nós estamos fazendo? Quais as nossas buscas? O que eu busco? O que nós estamos buscando? Qual a porta que nós estamos batendo? É a porta do amor ou é a porta da dor? Então, que fique para nós hoje, na noite de hoje, uma grande reflexão. E vamos, sim, reler novamente, porque esse texto, para mim, esse texto doeu, doeu em mim, não sei em vocês, mas doeu em mim, porque a gente olhando assim, como nós estamos longe de conseguir tudo isso, mas se a gente já tiver atenção para rever alguma coisa aqui, já estamos no caminho. Senhor, nós muito temos a te agradecer por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, para mais uma noite de estudos, em que pudemos contribuir, ouvir, refletir, levar conosco um pouquinho de cada um que esteve aqui presente, para os nossos corações e para a nossa própria reforma íntima. Nós agradecemos pelo pão de cada dia, pela nossa saúde, pelo nosso lar, pela nossa família e pelos nossos amigos. Nós te pedimos, Pai, que olhe também por aqueles que têm necessidades muito maiores do que as nossas. Aqueles a quem falta o mínimo necessário para sobreviver com dignidade. Aqueles a quem não tem saúde,
aqueles a quem falta o trabalho, o acesso aos estudos, aqueles que vivem situações de violência, as guerras, os conflitos, as calamidades. São tantas as histórias, são tantas as situações que têm acontecido para fazer com que a gente derrame muitas e muitas lágrimas. Mas nós acreditamos em Ti, acreditamos que esse é um momento transitório, que isso também vai passar. Confiamos e por isso estamos aqui, e pedindo que atenue as nossas dívidas, que tenha compaixão de nós, que nos auxilie, que envie seus emissários de luz em nosso socorro, da humanidade inteira, para que juntos possamos nos tornarmos pessoas melhores. Fique conosco agora e sempre. Assim seja, graças a Deus.